Filhos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Nós vamos continuar nossa série de mensagem. Hoje é a quarta e última mensagem dessa série com o tema família. Falar nisso, é por isso que hoje eu estou usando esta blusa que vocês estão vendo aqui. Eu estou usando por dois motivos. Motivo número 1, porque não existe igreja sem família. E quando eu digo eu amo minha igreja, eu devo começar a entender que a primeira igreja que existe está na minha casa. Então eu devo amar a minha igreja, eu devo amar a minha casa. O segundo motivo, porque eu quero que você veja o manequim e compre também, né? Porque depois que o manequim usa, fica mais fácil vocês comprarem, não é não? Hein, de Assis? Lá fora eu já tenho essas blusas e a outra da coleção Honra, você pode adquirir. E para aqueles que sempre estavam perguntando, chegou uma nova tiragem do nosso segundo livro. A gente já publicou 3 e as pessoas estavam procurando por esse livro Aliviando a Bagagem. Nós fizemos uma nova tiragem e se você deseja adquirir, viu, Gilson, estava perguntando muito sobre ele, já está em mãos. E agora em junho nós vamos começar uma série sobre esse livro. Nós vamos estudar esse livro juntos. Eu percebo que depois desse período pandêmico, muitos dos nossos problemas de saúde estão relacionados ao nosso emocional. E nós vamos estudar esse livro agora em junho sobre como aliviar as nossas bagagens, tá? Êxodo capítulo de número 1. Você deve ter aberto, capítulo 2, desculpe, deve ter aberto sua Bíblia. Eu quero continuar essa quarta série, essa quarta mensagem da série Família. Para você que nos visita a primeira vez, nós estamos desde o início do mês ministrando sobre famílias. E nessa ministração falamos sobre os 4 tipos de mãe. Essas mensagens estão no nosso canal no YouTube. Falamos sobre conselhos para os homens. Falamos sobre pais e filhos, um conflito, uma difícil relação. E essa minha última mensagem se diz respeito à família. E o tema dela é Edificando um Lar. E todas essas mensagens estão baseadas nos capítulos 1, 2, 3 e 4 de Êxodo. Foram revelações que o Senhor me mostrou nesse texto. E no capítulo 2, esse Moisés, de quem nós estamos falando, agora, já homem, desceu ao Egito, desceu para verificar como andavam as obras, haja vista que o seu povo hebreu estavam construindo cidades, armazéns. E quando ele olha, ele vê o quanto um hebreu está sendo maltratado, o quanto um hebreu está sendo oprimido. E o que ele faz? Ele toma as dores. Só que nisso, uma atitude precipitada gerou a morte, o óbito de um egípcio. Ele achou que ninguém viu, porque a gente tem essa tendência de achar que ninguém está vendo o que estamos fazendo. Dias depois, ele vai tentar resolver uma conciliação entre 2 hebreus. E um hebreu diz: quem te fez juiz? Quem te fez juiz para julgar a nossa causa? Pensa que nós não vimos que tu mataste um egípcio e o escondeste numa terra? Isso chegou aos ouvidos de Faraó. Faraó agora quer matar esse moço que ele sabia que era hebreu, mesmo tendo sido criado no palácio egípcio. E por conta da fúria de Faraó, o que Moisés faz? Ele foge. E fugindo para o deserto, ele vai parar à beira de um poço. E aqui começa a nossa mensagem. Capítulo 2, versículo de número 19, versículo 15. Quando o Faraó soube disso, tentou matar Moisés, mas Moisés fugiu da face de Faraó. Habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, e elas vieram, tiraram água, encheram seus bebedouros para darem de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram, mas Moisés se levantou e as ajudou, deu de beber ao rebanho. E quando elas vieram a Reuel, seu pai, ele lhe perguntou: por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas disseram: um egípcio nos livrou da mão dos pastores e também tirou água suficiente para nós e deu de beber a todo o nosso rebanho. Ele logo disse às suas filhas: aonde ele está? Por que vocês deixaram esse homem partir? Chamem-o para que ele sente à mesa e coma pão conosco. É nessa leitura de poucos versículos que eu encontro uma construção de um lar. E quando eu digo construção de um lar, eu me refiro a esse fato de compreender ou de perceber coisas que são essenciais para que um relacionamento dê certo.
Hoje eu me dirijo especificamente a famílias. Se você está aqui com a sua esposa ou com seu esposo, se você não está, mas isso serve para que você guarde isso no seu coração. Moisés, à beira de um poço, estará ali se escondendo de Faraó, e ele percebe que nessa proximidade dirige-se para o poço 7 mulheres. Essas mulheres são filhas de um moço chamado Jetro, ou Reuel, dependendo da interpretação. E quando elas se aproximam, trazendo o rebanho, elas não possuem força suficiente para remover a pedra do poço. Elas esperam que outros pastores viessem e que somassem força para remover a pedra, dando de beber água aos seus animais e aos dos demais. Mas é nessa hora que elas se aproximam e sofrem o escárnio, a zombaria, o preconceito daqueles homens. Ora, se no século 21 as mulheres sofrem preconceito, pense isso tantos anos atrás. Elas estão sofrendo talvez piadinhas. O que vocês fazem aqui? Isso é serviço de homem, vão-se embora, aqui não é lugar para vocês. E eles as maltratavam, as enxotavam, escarneciam dela. Enquanto isso, Moisés está de longe, vendo tudo isso. E o ímpeto de Moisés o leva a se levantar, e ele toma as dores. Ele agora luta uma batalha que não é sua, ele entra numa batalha que pertence àquelas mulheres, e essa batalha teve um êxito, teve uma vitória. Logrando vitória, ele bota os pastores para fora, e agora socorrendo estas mulheres que estavam debaixo de humilhação, ele também prover água para os seus animais. Ele remove a pedra, dá de beber a elas, dá de beber aos animais que elas traziam, e nisso elas estão voltando para casa feliz, radiante. Quando chega em casa, o seu pai pergunta: já chegaram? O que houve? Voltaram tão cedo? E elas vão contar: um homem de Deus nos ajudou, um bendito homem chegou até nós, nos protegeu, providenciou água para o nosso rebanho. Logo Jetro perguntou: e cadê ele? Vocês deixaram esse homem embora? Vocês devem correr atrás dele e trazê-lo de volta para pelo menos oferecer a ele pão. É nesse episódio que eu encontro 3 coisas que para mim são essenciais para um lar funcionar: proteção, provisão e gratidão. Você pode repetir comigo? Proteção, provisão e gratidão. Senhores homens, eu sei que vocês têm mais força no gogó, me ajudem. Senhores homens, eu sei que vocês têm força no gogó. 1, 2, 3. Para a gente não passar vergonha, não vou nem pedir para as mulheres repetir não. Proteção, provisão e gratidão. Essas 3 coisas determinam se a minha casa será apenas uma casa ou se a minha casa será um lar. Porque há uma diferença muito grande entre estar numa casa e ter um lar. E para se construir um lar, para se edificar um lar, é necessário que se encontre nele essas 3 coisas. Porque o lar é o lugar ideal para a proteção. Ora, pois, pense em dias de tempestade, onde você se abriga? Quando o tempo está muito frio, onde você se abriga? Qual é a expressão que nós mais ouvimos nesse período de pandemia? Nos vírus que assolavam, no medo que batia, as pessoas diziam, #fique em casa. Correr para casa era como que se sentir abrigado, protegido, e de fato o lugar de abrigo é a nossa casa. Até as crianças sabem disso, só que nós precisamos entender que muito mais do que um lugar para se esconder dos problemas, lá é um lugar de se abrigar, de se proteger. E a consequência disso, o evidenciar disso, é visto nas estatísticas do IBGE. Nesse período de pandemia, em que as pessoas voltaram mais para dentro de suas casas, em que as pessoas estavam mais tempo dentro dos seus lares, caíram, no ano de 2020, o índice de divórcios. Diz que a queda chegou a percentuais de 13,6%, ao passo que em 2020 subiu o número de casamentos para 23,1%. Isso são dados do IBGE, dizendo para nós que no período de crise, no período em que a morte assola, o lugar melhor para se estar é em casa, num lar, tendo uma família. Quem não lamentou por não ter uma família?
Quem não lamentou por não ter alguém para cuidar dele quando o vírus lhe acometeu? O lar é o lugar de abrigo, e é nesse lugar onde as pessoas se abrigaram durante esse período pandêmico, e estando dentro desse lar, construindo matrimônios, construindo relacionamentos, também desencadeou outro problema. Qual o problema? Estourou de forma assustadora o índice de agressões, de violências domésticas. Ao passo em que o lugar se tornou de abrigo e proteção, também se tornou um lugar de perigos, porque dentro de casa, onde as pessoas estavam livres do vírus, entre aspas, onde as pessoas se viam livres dos contatos alheios, agora começaram a conviver dia após dia, acordar e amanhecer juntos e enxergar de perto os defeitos, as fragilidades, e isso desencadeou no número de conflitos demais. É só perguntar como tem sido a vida de muitas pessoas, e esses conflitos estão deixando as Nações Unidas preocupada com um grande percentual de violência doméstica. Campanhas e mais campanhas estão feitas, e ela acentua na sua Lei Maria da Penha, no artigo 5º, que há dentro de casa 5 tipos de ser violento, ou de causar uma violência doméstica. Eu pontuarei 2 delas, para você se situar e pensar se o seu lar se tornou um lugar de abrigo ou um lugar de conflito. E quando se fala em lugar de conflito, porque lá deveria ser um lugar para proteger, e não para causar violência psicológica. Porque o que eu estou vendo, ao contrário do que eu li no livro de Êxodo, é um profundo desmotivador de sonhos. Homens que não ajudam suas mulheres a sonhar, mulheres que não ajudam seus homens a sonhar. E nessa proposta estão sendo assassinos de sonhos, estão sendo homicidas de uma vida que poderia ser tão fantástica, estão se tornando tão medíocre, e tudo por causa de palavras. Eu posso estar abrigando dentro da minha casa, aqui não cai chuva, aqui não tem raio, aqui não tem isso, mas as minhas palavras estão sendo mais destruidoras, mais nocivas. E quantas violências psicológicas não estão acontecendo dentro de casa? O lugar que era para ser de proteção se tornou de agressão, se tornou de morte, porque com o poder das palavras eu estou olhando para a mulher e dizendo: quem você pensa que é? Pare com isso, você não é capaz disso. Eu estou olhando para o marido e dizer: se ponha no seu lugar, está vendo que ninguém vai dar crédito em ti? E palavras desmotivadoras estão causando uma enorme violência psicológica, ao ponto de pessoas dentro de casa estarem sendo violentadas emocionalmente. Mulheres que poderiam ser amadas estão sendo, na verdade, agredidas. Homens que poderiam ser amados estão sendo, na verdade, desvalorizados. A segunda violência, que eu pontuo aqui entre as 5 da Lei Maria da Penha, é a violência sexual. E eu me dirijo com muito cuidado para falar sobre esse assunto, porque ao término da intimidade entre um homem e uma mulher, nem sempre o fim dela é uma sensação de se sentir amado. Às vezes é uma sensação de se sentir abusado. Muitas das vezes, o que está acontecendo no leito matrimonial, dentro de um quarto, entre 4 paredes, não é a proteção do sexo mais frágil. A proteção da pessoa com quem eu decidi conviver está sendo uma violência, tornando aquilo como um uso ou um abuso, e não uma construção de um relacionamento saudável. Então, estas coisas me levam a pensar: será que a minha esposa se sente protegida dentro da minha casa? Será que a minha esposa se sente protegido ao meu lado? Se o casamento não é lugar de proteção, isso pode se chamar de qualquer outra coisa, menos um lar. Se a sua casa não é um lugar onde você se sente protegido emocionalmente, então está na hora de repensar: que casa tem sido a minha? A segunda coisa que eu olho para esse texto é que, além de ser um lugar de proteção, era um lugar de provisão. Ele deu água aos rebanhos, ele protegeu as mulheres e depois providenciou água. Todas beberam, todos saciaram, e isso me leva a pensar em alguns versículos da Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 19, eu vejo Deus falando com Adão, e ele diz assim: do suor do teu rosto você sobreviverá. A partir de então nasce uma cultura de que a mulher fica em casa e o homem trabalha.
Mas a mesma escritura vai mostrar episódios em que a necessidade levou as mulheres a terem que trabalhar. É só ler o livro de Rute, no capítulo 2, e você vai encontrar a expressão daquela mulher colhendo migalhas. Seu marido havia falecido, só restou ela e a sua sogra, e agora a nora está indo pelos campos, colher espigas, colher restos que ficavam. A necessidade levou aquela mulher a trabalhar. É só ler Atos 16 e você vai encontrar Lídia. Eu não sei se ela era solteira ou se era viúva, mas ela era vendedora de púrpura, um linho muito caro. Era como que dona de uma loja de alto grife, e ela vivia e trabalhava para se manter. Isso me leva ao seguinte conceito: a necessidade leva pessoas ao trabalho, e às vezes explica o porquê hoje não apenas o homem sai para trabalhar enquanto a mulher fica em casa, mas a necessidade tem levado homens e mulheres ao trabalho. Isso só para contextualizar. Mas a minha pergunta vem agora: se ambos estão trabalhando, ambos estão dividindo as suas contas? Ambos estão dividindo as suas despesas? A necessidade tem levado o casal a ter que trabalhar para manter os compromissos da casa. E agora que ambos trabalham, a pergunta a se fazer é: o dinheiro que nós juntamos está junto? Ou o dinheiro é seu e o dinheiro é meu? Quando eu decidi me unir e tornar um só corpo com a Carminha, isso inclui unir as nossas dívidas, unir os nossos dividendos e os nossos prebentos. Não existe casamento que dê certo quando uma mulher diz: esse dinheiro é meu. Quando o homem diz: faça com seu dinheiro e eu faço com o meu. Isso não dá certo. Pastor, lá em casa nós dividimos as contas. A mulher paga a luz, eu pago o aluguel. A mulher compra as misturas, eu compro as carnes. E nesse negócio, se um dia o marido não pagar a energia e for cortado, corta a energia só dele ou corta da casa toda? Se ela não pagar o aluguel, é despejado só ela ou a família toda? As dívidas nunca são de uma pessoa, é do casal. E se um casal quer viver uma vida feliz, ela deve entender: o recurso que nós adquirimos é nosso. Aqui não existe o que é meu ou existe o que é seu. Aqui existe o que é. Isso é um lar. Lar é um lugar de provisão. E como é que eu posso acreditar que um lar vai prosperar se separam nas coisas mais básicas? Se separam nas coisas tão pequenas: seu dinheiro, meu dinheiro; seus recursos, meus recursos. Filho, se dividir dinheiro muito já dá trabalho, dividir pouco dinheiro. Pare com isso. Entenda que o princípio de um lar consiste naquilo que está escrito em Mateus 12, 25. Jesus disse: nenhum reino dividido prevalecerá. Nenhuma casa que caminha dividida vai permanecer. Se para um reino e para uma casa permanecer de pé, é preciso que haja interação, haja unidade de propósito dos dois. Então isso explica por que você não tem vivido o que deveria viver. Eu sou casado há 21 anos e eu posso lhes falar disso. Durante alguns anos, eu já contei isso algumas vezes para você, mas para que se fique afixado na sua mente, nós casamos com pensamentos diferentes, porque o homem e a mulher são diferentes. Eu tinha um sonho de um carro, minha mulher tinha um sonho de uma casa, e ela sonhava com a casa e eu sonhava com um carro, e no final da história nós nem tinha casa e nem tinha um carro. Até que eu entendi o princípio de Salmo 133. Qual é o princípio? Oh, quão bom é que os irmãos vivam em... E o versículo 4 encerra dizendo: ali o Senhor ordena a bênção. Eu entendi que a bênção se manifesta na unidade, e se eu preciso me tornar um com a minha igreja, isso vale mais ainda para o meu casamento. E agora eu precisava sonhar com a minha esposa, ela sonhar comigo, e na sua decisão ela sonhou o sonho do meu carro. Compramos um carro. Eu agora sonho o sonho da casa dela. Construímos nossa casa. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você nunca vai ter o que sonha se cada um sonha para um lado diferente. Casamento é um lugar onde se sonha juntos, onde se constrói juntos, onde se chora juntos, onde se caminha a passos juntos. Pastor, você não conhece minha mulher.
ela é gastadora demais. Você não conhece meu marido, ele é espocado demais. Então o problema não está na falta da unidade, está na falta da maturidade do outro. Porque um princípio não pode ser abandonado em detrimento da falha. É a sua falha que deve ser corrigida. Se você é ocioso e gasta com tudo, tem mania, compulsividade por compra, não é dividindo que se resolve. É preciso tratar a sua compulsividade para que o rebanho seja alimentado. Então eu quero dar um conselho para os casais: sonhem juntos, caminhem juntos, construam as coisas juntos. Não é uma questão de mera administração, é princípio. E se você acha que isso só vale para a questão financeira, leia 1 Coríntios 7. E você vai encontrar Paulo dando um conselho para as necessidades de um casal. Ele diz para a mulher: nunca roube o seu marido. Ela diz para o marido: nunca roube sua mulher. E quando ele está falando disso, ele continua no contexto do capítulo 7, falando da vida íntima, da vida conjugal. E nesse pressuposto, eu preciso entender que se o lar é lugar de proteção e provisão, eu preciso tratar das necessidades íntimas e conjugais da pessoa que está ao meu lado. Mas a mulher há de dizer: não dá para ser assim, é só quando eu quero. Não é a sua necessidade que deve prevalecer, mas sim a interação de todo o casal. Eu estou falando a pessoas adultas, que entendem o que eu estou dizendo. Então, de uma forma muito propícia, eu quero dizer: nunca trate a sua vida sexual como uma questão de sua necessidade, e sim da de ambos. Não deixe que o seu marido tenha necessidade lá fora. Não deixe que a sua esposa tenha necessidade lá fora. Porque para o faminto todo amargo será doce. Assim como para o saciado nenhuma comida lhe será apetitosa. Estar bem ou cuidando das necessidades afetivas do meu lar vai evitar o que disse Paulo no capítulo 7: abrir brecha para Satanás. Ninguém vai dizer para Carminha que ela está bonita sem antes ela ouvir isso da minha boca. Ninguém vai falar para ela o quanto o corte de cabelo dela ficou legal, o quanto a roupa ficou legal, enquanto eu não for o primeiro. Por isso, quando eu acordo de manhã, a primeira pessoa que diz sou eu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você diz tudo, menos isso. Aí lá fora o Ricardão diz. E aqui caminho para o terceiro ponto. Porque se o lar é um lugar de proteção e provisão, lar também é um lugar de gratidão. E gratidão foi o que aquelas mulheres quase não fizeram. O homem chegou, lutou contra os pastores, deu água de beber, elas foram embora. E se o pai não tivesse dito: vocês estão louca, cadê o homem? Vocês nem convidaram o homem para tomar um cafezinho? Voltem e traga esse homem para tomar um café, pelo menos para dizer a ele: muito obrigado. Sabe, irmãos, o que poderia ter ser algo tão simples, na verdade se tornou algo tão difícil. As pessoas reconheceram o que o outro faz por ela. Gratidão é a mãe que abre todas as outras portas, é a chave que aciona e movimenta os céus e a terra. Adore a Deus e o Senhor te abençoa. Seja grato aos homens e haverá bênção sobre ti. E no casamento isso não pode faltar: o reconhecimento de gratidão, de alguém que se importa e reconhece o valor da pessoa que está ao seu lado. Deixa eu te dizer, nesses anos de pastor, eu vi muita gente chorando ao pé de um caixão. E as que mais choraram ao pé de um caixão, todos estão enlutados, estão sofrendo. Mas os que mais eu vi chorar e dar escândalo ao pé do caixão foram aqueles que agora lamentam por não poder dizer o que deveriam ter dito quando a pessoa está viva. Lamentam não poder fazer o que deveria ter feito. Porque aquele choro não é o choro da perca, é o choro do remorso. Você só vai descobrir o valor da mulher que você tem quando você perder. Sabe por que muitos homens saem a viver uma vida de gandaia e quando se quebram todo, porque o pecado tem consequências, e quando estão todos quebrados, as amantes lhe deixam. As mulheres das esquinas não querem saber: se ele não tem mais dinheiro, não serve para nós. E ele olha e diz assim: eu tinha uma esposa que me amava não pelo que eu tinha,
que me amava simplesmente pelo que eu sou. E aí, onde esses homens vão voltar? Quantos homens quebrados estão voltando para casa e só descobriram a duras penas que o que eles mais precisavam eles já tinham? E o contrário disso é ingratidão. Você não precisa perder o seu casamento para reconhecer o quanto esta pessoa está ao seu lado é importante. E se essa pessoa é importante, então demonstre. Demonstre com atitudes, demonstre com palavras. Que custa dizer, obrigado meu bem, esse almoço está maravilhoso. O que custa pronunciar expressões comuns. Não espere o tempo da adversidade para fazer as coisas que você poderia fazer em dias comuns. Agradecer porque o seu marido foi trabalhar para trazer o pão para dentro de casa. Agradecer porque sua esposa tem cuidado tão bem de você, não deixando te faltar nada. Gratidão é uma expressão que poderia ser tão simples, mas acaba se tornando tão difícil nos lábios, principalmente dessa geração de hoje. Parece tão difícil dizer muito obrigado. Muito obrigado. Essa comida estava gostosa. Essa comida estava legal. Obrigado. Meu bem, você está muito bonito hoje. Talvez você ache que essa mensagem não deveria ser pregada hoje, mas eu vou repetir essa mensagem quantas vezes for preciso, porque não tem igrejas fortes se as famílias são fracas. Não existe igrejas saudáveis se os casamentos são doentes. Uma igreja forte começa com uma família forte. Então reconheça a pessoa que está ao seu lado. Filhos, eu disse isso domingo passado, reconheçam seus pais. Esposas, reconheçam seus maridos. É isso aí, pastor, diga mesmo. Maridos, reconheça suas esposas. Você já passou um dia fazendo o que a sua mulher faz? Um pastor amigo, sua esposa se operou, e a pessoa que ajudava em casa não pôde vir, e ele passou o dia cuidando das coisas da cozinha. E ele disse para nós que parecia que tinha um demônio na pia, porque não acabava as louças, ele lavava e minava. Você já passou um dia no pé do fogão, naquele fogo daquele fogão? Então custa nada dizer, meu bem, essa comida estava gostosa. Você não precisa dizer que ela está insossa, que ela está salgada, que ela está queimada. Você apenas reconhece o que ela fez e você diz, muito obrigado. Que pregadinho gostoso esse. Aprenda a exercer a arte do reconhecimento. Dizer palavras. Pastor, eu nunca recebi elogio. Pois dê. Você sabe o quanto é ruim não ser reconhecido. Então comece a produzir isso. Elogie seus filhos, elogie o seu cônjuge, elogie a família que você tem. Se não der para elogiar, então pare de defamar. O que diz Provérbios 31? Que o marido elogie a sua esposa, não a fala mal. Que negócio é esse de fazer reunião para falar dos defeitos do marido? Ganha-se o que com isso? Se converta. Falar das qualidades. A Carminha disse que não vai falar das minhas qualidades para que ninguém ache que eu sou demais e querer ficar de olho em mim. É a estratégia dela. Reconheça, porque reconhecimento foi o que fez Mefibosete, um aleijado, na casa de Maquir, morando em Lodebar. De repente recebe uma carta dizendo, o rei manda te chamar. Pensando que vai morrer, ele entra no palácio e diz, o que o senhor quer comigo? Eu não passo de um cachorro morto. E o rei usa de bondade para com ele, porque já tinha recebido bondade para com o pai de Mefibosete. E ele diz, Mefibosete, eu não vou te matar. Pelo contrário, eu vou cuidar de você, porque o seu pai cuidou de mim, então eu tenho uma aliança, vou cuidar de você, você senta na mesa, come comigo. Mefibosete está vivendo dias de glória. Só que Davi um dia enfrentou perseguições e teve que fugir do palácio para não entrar numa batalha com Absalão. E esse Mefibosete não pôde ir, era paralítico de ambas as pernas, e ele fica. E quando Davi volta, Davi encontra ele paralítico, naquela situação, barbudo, todo maltrapilho, e logo no ímpeto Davi diz, por que você não me acompanhou? Tanto que eu te fiz bem,
porque você não deixou o palácio para vir morar comigo, você não gostava de mim, gostava das coisas, pois hoje eu estou tomando seus bens, sua terra, e ele toma tudo. E sabe o que Mefibosete diz? Meu rei, eu não fui com o Senhor porque eu não podia, minhas pernas não permitiam, eu seria um peso. Meu rei, pode tomar as terras, pode tomar os bens, o que eu me importo é só em estar diante do Senhor. Ter o Senhor para mim me basta. E isso é um princípio que vale para a vida conjugal. O que adianta ter coisas e não ter a companhia do provedor das coisas, ter a companhia da esposa, do marido? A solidão é uma das piores punições que um homem pode ter. Você já sonhou perdendo sua esposa? Eu já. É horrível. Eu nem quis voltar a dormir com medo de sonhar de novo. Você já perdeu alguém que você ama? Eu já perdi minha avó. Isso dói. Será que você vai descobrir a duras penas que o que você tem de mais importante não é a casa, que você limpa todos os dias e falta morrer de dor nas costas para limpar a casa? Não é o carro que você lambe direto para que ele fique limpo. Não são os animais que você tanto gasta com ele. Não são os amigos que você dedica tempos e tempos com ele. O que você tem de mais importante deita do seu lado, seu esposo, sua esposa. Então honre, reconheça, porque tê-lo ali é o que nos basta. Que vão embora-se as casas, que vão embora-se os carros, mas que fique a minha companheira, isso é o que me basta. Então eu me dirijo para as famílias e digo a você com toda a propriedade: sua casa pode ser uma casa, mas sua casa pode ser um lar. Para ser um lar, é necessário entender que lá é lugar de proteção, lar é lugar de provisão, lar é lugar de gratidão. Então hoje, transforme sua casa num lar, transforme sua casa num pedaço do céu. E como eu sei que nós estamos numa batalha terrível contra Satanás, contra ideologias mundanas, que levam o casamento a um nível de pouco valor, então oremos, para que Deus não nos deixe cair nessa cilada, de achar que o meu casamento não presta, que o meu marido não tem jeito, que a minha esposa não suporto mais. Oremos, para que Deus mude isso, para que possamos olhar e dizer: a minha casa foi restaurada, se tornou um lar, onde Jesus nele habita.